E hoje vamos falar sobre o permissivismo. Como o slide estava muito carregado, eu decidi quebrar ele em dois, para ficar mais fácil de vocês acompanharem aí o que significa isso e como nós podemos lidar com essa noção, que é a noção mais popular no meio evangélico, o permissivismo. O que eu quero dizer com permissivismo? Permissivismo significa simplesmente o seguinte: o que eles afirmam? Deus não criou nem decretou o mal. Ele apenas o permite. Ele permite o mal, respeitando o livre arbítrio de suas criaturas. Essa última parte dessa afirmação, respeitando o livre arbítrio de suas criaturas, é também uma crença que não é uma crença só de vertentes ortodoxas, como o arminianismo, que é uma corrente ortodoxa, por assim dizer, é uma corrente ortodoxa, não é uma corrente liberal, ainda que existam os arminianos da mente, eles são liberais. Tem os arminianos do coração que não são liberais. Então, os arminianos da mente existem e são liberais, ainda assim, o arminianismo afirma essas coisas sem ser necessariamente liberal. Mas existem correntes que não são correntes arminianas propriamente ditas e afirmam isso. Como, por exemplo, nós vamos falar hoje aqui rapidinho sobre a teologia do processo. A teologia do processo, que eu vou explicar o que é depois, essa teologia também afirma isso, afirma que Deus respeita o livre-arbítrio de suas criaturas. É um ponto de contato que há entre o arminianismo, mesmo nas suas formas mais ortodoxas, com a teologia do processo, que é uma teologia bastante comprometida em termos aí da sua sanidade. Não é uma teologia que nós possamos abraçar como crentes que nós somos, vocês verão. Agora, notem bem, essa frase, que Deus respeita o livre-arbítrio de suas criaturas, essa frase já por si só é uma frase digna de questionamento quando nós olhamos para a Sagrada Escritura. Quando nós olhamos para a Bíblia, o modo como Deus administra a história humana e o modo como Deus se relaciona com o ser humano, nós questionamos isso. Será que Deus respeita um eventual livre-arbítrio do homem? Nós não vamos nem definir, a princípio, livre-arbítrio, porque na mente do povo evangélico em geral, livre-arbítrio é algo muito fácil de definir. Na cabeça das pessoas, livre-arbítrio é simplesmente a liberdade que eu tenho de fazer as minhas escolhas. É isso. Hoje eu tinha lá no meu guarda-roupa uma camisa branca e uma camisa azul. Então eu escolhi azul, eu usei o meu, as pessoas vão dizer, o evangélico em geral vai dizer, o crente comum, não o teólogo, vai dizer, o pastor Marcos usou o seu livre-arbítrio para escolher entre a camisa branca e a camisa azul. Isso não é livre-arbítrio, não tem nada a ver isso com livre-arbítrio. Mas considerando o sentido popular dessa expressão, livre-arbítrio ser apenas a capacidade de tomar decisões, simplesmente ter uma vontade. Se eu tenho vontade, eu tenho livre-arbítrio, é o que pensam por aí, isso não é verdade. Confundem vontade com livre-arbítrio, são conceitos diferentes, eu vou explicar depois. Mas mesmo considerando livre-arbítrio como sendo vontade, a capacidade de tomar decisões, mesmo assim, fica difícil você olhar para o Deus da Bíblia e dizer que Deus, ele recolhe a sua mão e ele deixa de agir, e ele deixa de realizar as suas decisões, ou ele deixa de controlar algumas coisas, quando isso esbarra com a vontade humana. Essa afirmação não se harmoniza com aquilo que nós conhecemos acerca de Deus. Eu coloquei aqui alguns textos bíblicos, veja aí na sua Bíblia, o que diz o Salmo 33, versículo 10 e versículo 11. Veja aí, abra sua Bíblia e observe se existe de fato isso. Se Deus, ele vê a vontade humana, e quando ele percebe que a vontade humana está em conflito com a dele, ele recua. Veja o que diz o texto. Salmo 33, versículo 10 e versículo 11. O texto é claro
como o dia. O texto diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Deus faz isso. O texto aqui está dizendo que se os intentos e os desígnios das nações, dos povos, não se harmonizam com os seus intentos, o que acontece? Ele frustra os intentos das nações e dos povos. Veja o texto de Provérbios 16, 9. E é de certo modo um pouco triste ter que ensinar isso hoje em dia. Porque isso é o beabá da teologia cristã. A realidade da soberania absoluta de Deus. Veja Provérbios 16, 9. O texto fala assim: o coração do homem traça o seu caminho. O coração do homem planeja as coisas. Fala, eu vou fazer tal coisa. Eu vou nessa direção. Eu vou seguir por esse rumo. O coração do homem faz isso. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós tomamos essas decisões. Nós usamos a nossa vontade e dizemos, eu não vou nesta direção, eu vou naquela direção. Agora vejam como termina o provérbio. Mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso até traçar o meu caminho, mas quem vai me dirigir no final das contas é o Senhor e não eu. Se você virar as páginas, você vai ver algo no capítulo 19, versículo 21. O texto diz assim, 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem. É uma repetição do versículo anterior. Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Há muitos objetivos, muitos planos no coração das pessoas. Mas se esses planos não se harmonizarem com os desígnios dele, fiquem sabendo, o que vai prevalecer são os desígnios dele e não os seus planos. O Senhor, de acordo com versículos como esse, não respeita a vontade de ninguém se essa vontade entra em conflito com a sua. É a dele que prevalece, é a dele que permanece. Veja Jeremias 10, 23. Veja o que diz, Jeremias 10, 23. O profeta dizendo, Jeremias 10, 23. Eu sei, diz o texto aqui, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias reconheceu isso. Eu sei que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não são as escolhas humanas que determinam no final das contas por onde ele vai passar. Eu sei que isso não pertence a nós. Eu sei que isso está fora do nosso controle. Eu sei que isso, na realidade, pertence ao Senhor somente. É o Senhor quem faz essas coisas. E o famoso texto de Tiago, Tiago 4, 13 a 15. São textos simples, são textos claros que mostram essas coisas. O texto de Tiago mostra a soberba do coração de algumas pessoas, planejando a vida, planejando negócios, planejando o futuro. Vejam, ele diz, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, eles escolhem a cidade, escolhem o dia, lá passaremos um ano, eles escolhem o dia, eles escolhem a cidade, eles escolhem o tempo que vão ficar lá e escolhem o que vão fazer. E negociaremos e teremos lucros, eles escolhem até o resultado. Vai ter livre-arbítrio, né? Na China, né? Escolhem tudo. E aí vem Tiago dizendo, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida?
Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. 15. Em vez disso, devíeis dizer, vejam qual é a vontade que prevalece. Vejam qual é o arbítrio que prevalece. Vejam qual é o querer que prevalece. Não é dos comerciantes ali planejando o futuro. Ele diz, se o Senhor quiser, é a vontade dele, que pode estar em conflito com a minha. Pode ser, Tiago está dizendo, pode ser que a vontade de Deus esteja em conflito com a sua vontade, com os seus planos. Por isso, vocês têm que dizer, se Ele quiser, não só viveremos. Vocês querem viver? Adianta vocês tomarem uma decisão? Adianta vocês usarem seu eventual livre-arbítrio para querer viver? Não adianta. A vontade de vocês não vale nada nesse aspecto. Se o Senhor quiser, vocês viverão. E se o Senhor quiser, vocês farão essas coisas. Se Ele não quiser, vocês não irão a cidade nenhuma, vocês não passarão tempo nenhum lá, e vocês não ganharão lucro nenhum, se Ele não quiser. É a vontade dEle. Então, o pressuposto que nós vemos presente aqui no permissivismo, de que Deus respeita a vontade humana, não interfere na vontade humana, esse pressuposto está absolutamente equivocado. A Sagrada Escritura não ensina isso em porções básicas, em porções simples. Não é uma grande verdade teológica, não. A verdade simples, que nós vemos com uma leitura simples das Escrituras.